Olá, boa tarde a todos. Bom, gente, eu me chamo Luciana, eu sou responsável de marketing na Partu. Eu estou acompanhada do Fábio, que é o nosso expert em SEO local. Tudo bem, Fá? Oi, Lu, tudo bem? Boa tarde para você bom, primeiramente é um prazer estar aqui apresentando o nosso primeiro webinar da Partu em Portugal. Obrigado a todos pela presença. Obrigada, Fá. Obrigada a todos pela presença. Bom, gente, a gente está muito contente em apresentar esse webinar aqui para vocês hoje, sobre a importância do Google My Business e todas as funcionalidades. E eu vou apresentar um pouco da nossa agenda hoje. Nos próximos 30 minutos, nós vamos abordar os principais eixos das estratégias digitais do Google My Business. Então, em primeiro momento, eu vou começar explicando sobre a importância dessa plataforma. Em seguida, o Fábio vai seguir explicando como criar e validar as fichas. Em seguida, logo depois, eu vou falar sobre os pontos principais para otimizar sua visibilidade e a partir dessa plataforma. E em seguida o Fábio vai falar sobre alguns resultados que alcançamos num setor específico. Ao final da apresentação, a gente vai deixar um tempinho para vocês para perguntas e respostas. E se vocês tiverem qualquer dúvida durante a apresentação, vocês podem clicar na aba perguntas e deixar escrito por lá. E aí no final a gente faz um recapitulativo e responde uma por uma. Então vamos começar. Bom, gente, eu vou começar explicando sobre a importância do Google My Business. Eu vou fazer um breve resumo do que é essa plataforma. Para começar a entender melhor sobre o GMB, a gente deve saber que essa ferramenta, embora parecer já existia há muito tempo, ela foi criada em 2014, portanto, ela é relativamente nova. E a gente sabe, que ela está cada vez mais se reinventando para criar uma melhor experiência para o usuário que busca informações de negócios ou de lojas dentro do Google. E um exemplo claro, foi o trabalho que eles desenvolveram durante o período de confinamento e pandemia. Durante esse período, surgiram algumas novas funcionalidades que atualmente são fixas, que vieram para ficar e que eu vou apresentar para vocês mais tarde. Mas o que mudou, Essa plataforma, ela trouxe mudanças que são, na verdade, influenciaram, na verdade, no comportamento dos usuários. E antigamente, quando a gente pesquisava, um horário de funcionamento de um negócio, de uma empresa, um telefone específico, por exemplo, a gente ia diretamente no site dos estabelecimentos. Agora, a gente tem um reflexo de pesquisar e encontrar essas respostas em uma infinidade de plataformas, como o Google, às vezes no Facebook, ou em aplicativos de GPS como o Waze. E é importante saber que todas essas plataformas, elas geram até 7 vezes mais tráfego do que o próprio site das empresas atualmente. Então, naturalmente, todos esses sites, esses canais digitais, o mais influente entre todos eles é o Google My Business. E essa, então, é a nova vitrine virtual dos estabelecimentos e se tornou o primeiro ponto de contato, então, do seu negócio com os seus potenciais clientes. E o que ela faz é dar acesso direto a todas essas informações práticas, como, por exemplo, endereço, horário de funcionamento, número de telefone e muito mais. Bom, depois de conhecer toda essa importância, vamos nos concentrar agora nesta plataforma amplamente utilizada, com o Google My Business, e eu vou explicar para vocês um pouco mais também sobre buscas. Mas se a gente está falando aí do Google My Business, a gente fala aí do Google em si. Então, a gente tem que diferenciar como é que o Google vê, na verdade, os tipos de buscas que são efetuadas na plataforma dele. Então, assim, para o Google existem 3 tipos de buscas: as diretas, as marcas e as descobertas. As diretas, o próprio nome já diz, é quando a gente procura um estabelecimento específico, por exemplo, Leroy Merlin em Paris, no Rosa Parks. Isso aí vai mostrar a notoriedade daquela unidade, daquela loja. Já em marcas, é quando a gente procura por uma marca de um estabelecimento. Por exemplo, Leroy Merlin em Paris. E aí você vai ver uma lista de lojas próximas a você sobre essa marca que você procurou. Já as descobertas é quando a gente procura por uma categoria específica ou atividade. Então, por exemplo, loja de material de construção. Esse daí vai ser um bom indicador do posicionamento, do seu posicionamento, do posicionamento da loja entre várias outras lojas do mesmo setor de atividade. Então, portanto, vai ser comparado aos concorrentes. Agora, uma informação muito importante entre essas 3 buscas. Hoje em dia, 50% das buscas no Google são chamadas de descobertas.
Isso é muito importante porque é a chance que a gente tem, que vocês têm de obter um cliente, se você tiver um bom posicionamento nas buscas, né? Então, isso é muito maior. É por isso que hoje em dia tem um trabalho muito grande a ser feito quando o assunto é SEO local. E aí isso explica por que vocês devem possuir as fichas do Google My Business para cada estabelecimento de vocês. Então, agora eu passo a vez para o Fábio, que vai explicar melhor como criar e validar as fichas do GMB. Obrigado, Lu. É isso mesmo. Então, agora eu vou comentar um pouquinho sobre a criação e validação dessas fichas, tá? Só para ficar um pouquinho claro, existem 6 passos, basicamente. Então, o primeiro seria a análise da viabilidade, o segundo é a organização do banco de dados, o terceiro, upload das informações, criação dos grupos de estabelecimentos, validação das fichas e, no caso da ficha, já possui um proprietário, tá? Então, primeiro, vamos fazer uma análise da viabilidade das fichas. Então, é importante comentar aqui que 80% dos usuários, eles consultam as fichas do Google antes de ir até o estabelecimento. Então, aqui o importante é a gente ver que um bom posicionamento do Google reflete diretamente no faturamento da loja, né? Mas aqui é importante comentar especialmente alguns principais pontos, né? Primeiro, você está gerenciando suas fichas? Se não, você sabe que elas existem? E depois tem também pensar que se elas existem, quem que é o proprietário? E se essas informações que estão dentro dela se estão atualizadas, tá? Então, tendo esses 4 passos sendo feitos, a gente passa para a segunda parte, que é basicamente o banco de dados. Então, nesse banco de dados é importante fazer essa criação, que vai ser a fonte, basicamente, de toda a informação. Então, essa central pode ser um arquivo Excel, pode ser a sua própria base de dados, ou então pode ser até o seu site. Então, o que é importante é entender que ter uma base de dados com informação completa, correta e atualizada regularmente. Então, a gente listou no site, no slide, as informações básicas para informar no Google My Business, que seria o nome do estabelecimento, o endereço, o site, horários, telefone, categoria principal e uma ou 2 fotos. Com isso, você tem a base de dados mínima criada. Tá? Disso, a gente vai passar para o upload das informações. Então, aqui, acessando a conta do Google My Business, o que você pode fazer é baixar um arquivo Excel carregando toda a informação. Então, esse modelo vai permitir você criar e indicar todas as informações dos seus estabelecimentos. Aqui, o fundamental é entender que o arquivo pode conter no mínimo 10 estabelecimentos se você quiser fazer uma validação agrupada. Tá? E também, uma vez a sua atualização já ter terminado, você vai ver que as fichas ainda não estão validadas, né? Você vai precisar criar um grupo de estabelecimentos. E essa criação do grupo de estabelecimentos, que seria a segunda parte, que possui 3 benefícios. Primeiro, seria a centralização de todas as informações. Então, o que você vai ter é uma visão unificada de todos os estabelecimentos. Vai ter também a validação simplificada de todas as fichas e também uma gestão compartilhada. Tá? Passando dessa criação do grupo de estabelecimentos, a gente vai para a segunda fase, para a seguinte fase, que é a validação das fichas. Então, a validação das fichas para criar o grupo de estabelecimentos se faz diretamente no item gerenciar os estabelecimentos. Então, aí, o que o Google vai pedir? Para você preencher um formulário, onde você vai informar algumas das informações bem simples, como o nome da empresa e as coordenadas. E o prazo da criação pode ser um pouco longo. Então, vai demorar até 3 meses, que infelizmente é o que o Google informa. Mas uma vez a conta está criada, todas as fichas já vão ser validadas. Então, graças a esse procedimento, você validou as fichas dos estabelecimentos que ainda não tinham a propriedade, e você criou também aquelas que não existiam até o momento. Então, agora, a gente vai ver um caso específico que essa ficha já possui um proprietário. Então, como recuperar essa ficha? Primeiro, se é uma pessoa que você conhece, é bem mais simples. Então, você pode pedir para ela transferir a propriedade para você, tá? Que seria o ideal aqui. Mas, se você não conhece o proprietário, aqui tem alguns passos para fazer. Primeiro, você vai ter que fazer um pedido da propriedade, você vai ter que preencher um formulário e esperar alguns dias, 7 dias, até que esse proprietário responda a você. E ele pode aceitar, recusar ou ignorar o seu pedido. Se ele aceitar, ótimo, perfeito. Você já recuperou, já validou a ficha e está tudo certo. No entanto, se ele ignorar você, você pode pedir um código de acesso que terá que ser enviado por correio até esse estabelecimento. E se ele recusar, aí infelizmente complicou um pouquinho o processo e você vai ter que repetir novamente essa ação. Tá? Mas aqui é importante que a gente abordou os principais pontos gerais, desde a criação até a validação da ficha.
Então, agora eu passo um pouquinho para a Lu, que vai dar um pouquinho dos conselhos de como otimizar a visibilidade e como maximizar essas fichas, tá bom? Tá com você, Lu. Obrigada, Fá. Bom, gente, então agora eu vou falar sobre otimização, né? Os princípios básicos de otimização das fichas do GMB. Mas como é que vocês podem otimizar essas fichas, né? A primeira coisa para fazer mesmo é listar e verificar se todos os seus estabelecimentos, eles possuem, né, as fichas do Google My Business. E aí a gente tem que analisar 3 pontos básicos no começo. São eles, né? Primeiro, o nome do negócio, se está correto, se o endereço também está claro e se o número de telefone também está em dia. Mas não se esqueçam que também existem outros campos importantes que devem ser preenchidos e atualizados constantemente. E é isso que vai complementar a otimização. Agora eu vou falar, então, sobre esses outros pontos, que a gente acha que, né, somente a parte básica é importante, mas todos esses outros pontos também vão complementar a otimização das fichas. Então, primeiro eu vou falar do horário de funcionamento. Né, se vocês têm que se certificar se o horário está sempre atualizado, porque, por exemplo, quando aconteceram fechamentos inesperados, como foi no caso da pandemia, ou durante meses de férias, por exemplo, é sempre bom saber se os horários estão realmente corretos e funcionando bem para vocês manterem todas as fichas atualizadas. Outro ponto também são as fotos. As fotos, elas representam nada mais, nada menos do que a imagem da marca, e é uma ótima maneira de mostrar a fachada da loja e também diferentes partes do seu estabelecimento. Então, uma das principais razões pelas quais os clientes vão até uma loja física é para viver a experiência do cliente. Então, conta muito já saber como vai ser o local antecipadamente. Além disso, pesquisas mostraram que o número de fotos das fichas do Google tem uma correlação direta com o seu posicionamento de busca local. Outro ponto são as categorias presentes nas fichas. Um dos aspectos mais importantes do GMB, né, é escolher a categoria principal e correta. A categoria principal das empresas é que vai definir o setor, nada mais do que o setor do seu negócio. Então, por exemplo, em um dos nossos clientes, né, a Decathlon, a categoria principal deles é a loja de artigos esportivos. Então, é importante saber que o Google também permite adicionar até 9 categorias secundárias, por isso que a gente colocou aqui adicionar até 10 categorias. Essas são categorias, essas secundárias, que vão ajudar a aparecer em outras pesquisas com palavras-chave relacionadas ao seu negócio. Por exemplo, continuando com o exemplo da Decathlon, a gente pode incluir categorias mais específicas, como loja de artigos de futebol ou de tênis e muito mais. A categoria principal, ela precisa ser consistente em todas as fichas, pois isso que vai impactar nas escolhas dos atributos que vocês terão para selecionar. Então, a gente fala de atributos aqui, são como colocar aqui a disponibilidade de Wi-Fi, ou acessibilidade por cadeira de rodas, ou então o serviço de click collect, retire. A gente vai falar aqui um pouco em detalhes depois sobre essa parte de atributos. No momento, eu vou partir para avaliações. Parte de avaliações, né? Responder às avaliações é essencial para que a estratégia para vocês fazerem uma estratégia de relacionamento com o cliente, pois a reputação online, ela está entre os 3 principais critérios do algoritmo de SEO do Google. E o que isso significa, né? Antes de tudo, existem 4 fatores importantes ligados às avaliações. Primeiro, né, a classificação, que é a nota, né, da ficha. Em segundo, o número de avaliações, quantidade de avaliações presentes nas fichas. A taxa de respostas, vocês devem responder o máximo de avaliações, né, o mais rapidamente possível. E a quarta, que é a frequência das avaliações, né, com qual frequência vocês recebem avaliações dos clientes. Então, existe uma correlação muito importante entre classificação e posicionamento. Para simplificar, nada mais é que quanto melhor for a classificação da sua ficha no Google, mais avaliações você vai receber. E quanto mais avaliações você receber, fica mais fácil fica mais essencial você se responder para melhorar seu posicionamento e assim aparecer antes dos seus concorrentes. Então, nada mais é que um ciclo. Quanto melhor for sua classificação, mais avaliações você terá, e quanto mais você responder essas avaliações, melhor será a sua classificação, e assim por diante. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse ponto, vocês podem perguntar no chat, a gente responde no final. Sobre o Click Collect agora. Então, a gente fala agora sobre os atributos. Eu não sei, tenho certeza se vocês sabem, mas esse ponto é importante para a otimização realmente das fichas do GMB. E apenas para a gente definir
rapidamente aqui, atributos, eles são aquelas tags que caracterizam os pontos de venda ou as lojas. Alguns exemplos de atributos, eles podem ser, como eu tinha falado anteriormente, acessibilidade para cadeiras de roda, ou custo-benefício do local, Wi-Fi, ou se aceita cheque, ou apenas pagamento em espécie. Os atributos de GMB, você pode, através deles, você consegue informar detalhes específicos sobre o seu negócio que podem distingui-lo de seus concorrentes. Então, durante a pandemia, o Google adicionou novos atributos relacionados ao período para que a loja oferecesse seu serviço mais facilmente e mostrasse o que estaria disponível. Então, por exemplo, clique e retire, retirar na porta e entregas. E aí eu queria acrescentar esse estudo, né, que foi feito pelo Mastercard, que durante a pandemia, 62% das pessoas disseram que haviam aumentado o número de suas compras online com base nas adaptações às mudanças que as lojas fizeram. Então, isso significa que os consumidores confiam muito nessas importantes informações presentes nas fichas. E aí, depois desse webinar, né, se vocês quiserem dar uma olhadinha nos atributos presentes nas fichas de vocês, né, das suas lojas, vocês podem encontrar isso na configuração da ficha no Google, na seção de atributos, e a seleção apresentada será baseada na categoria principal que vocês escolheram anteriormente. Então, portanto, se a categoria de vocês permitirem, vocês terão a possibilidade de adicionar atributos que eu acabei de mencionar, como compras ou retiradas em loja, entrega, etc. E aí, mais uma última informação sobre atributos, só para acrescentar, existem 2 tipos de atributos que vocês têm que ter em mente. O primeiro são os objetivos, tais como Wi-Fi, retirada, entrega, que eu acabei de citar. Esses aí vocês conseguem manusear, incluir, retirar diretamente no back-office do GMB. Agora, os subjetivos são aqueles escolhidos pelos clientes, que, na verdade, o Google vai e envia um formulário de feedback para essas pessoas que foram até o local, e aí eles conseguem dar notas sobre como, se o local tem um bom ambiente, qual que é o custo-benefício da loja, etc. Aí, agora, só para falar sobre atributos de saúde e segurança. Bom, agora com a situação atual, né, que a gente vive, com pandemia, essa aí foi uma ótima maneira de vocês comunicarem, né, essas medidas de segurança tomadas dentro das empresas. Então, se tem o uso obrigatório de máscara, ou obrigatório também medir a temperatura dos clientes, e também é muito importante selecionar, né, mencionar esses atributos, porque isso pode tranquilizar os clientes antes deles irem até o local. E hoje em dia muita gente procura essa informação online antes de ir pessoalmente até o local. Bom, agora, para resumir e finalizar essa parte de atributos, existem 3 pontos que eu quero citar para vocês guardarem, tá? Então, o primeiro ponto é, quanto mais atributos vocês incluírem nas fichas do Google, o Google vai interpretar que as fichas de vocês estão mais completas. E isso vai fazer vocês subirem no posicionamento e também se destacar da concorrência. O segundo ponto quanto mais vocês vão ter mais chance de aparecer nas buscas que citam seus serviços, né? Então, por exemplo, eu vou pegar uma busca genérica supermercado que entrega, e aí, tendo presente a parte de entrega dentro dos atributos, vocês vão aparecer no resultado de pesquisa. E o terceiro ponto, que também é uma boa maneira de a gente se preparar sobre as buscas vocais. As buscas vocais, elas tendem a ser mais elaboradas do que as escritas, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer a busca, vai falar, estou procurando um supermercado próximo de mim que tem acessibilidade de cadeira de rodas, por exemplo. Então, ela é muito mais elaborada que apenas uma busca escrita, né? E todos esses atributos juntos, eles acabam fazendo com que o Google ajude vocês a estarem presentes nesses resultados. Agora eu vou falar sobre horários e secundários. Para concluir, então, essa parte de otimização das fichas, eu vou explicar rapidamente essa parte. Então, isso vai além, né, daqueles horários clássicos que a gente está acostumado, né, que a gente já põe lá, horário de fechamento. Mas, assim, para definir de forma simples, esses horários, eles são específicos para serviços diferentes. Então, por exemplo, horários para idosos, horário de drive-thru, horário específico para retirada de entrega, e a parte também que é bem importante são diferentes serviços presentes no local. Então, como um supermercado, por exemplo, no exemplo do slide, vocês podem ter um estabelecimento no local diferente do deles. Então, de repente, uma farmácia ou então um posto de gasolina que apresenta diferentes horários de fechamento, de funcionamento, e que isso vai se deixar mais claro para os clientes que vão procurar essa ficha dentro do Google. Então, para concluir, todos esses aspectos de otimização que eu mencionei, eles são, na verdade, dicas úteis para manter os seus clientes satisfeitos, tá?
E é importante ter certeza de que as informações que eles encontram nas fichas de vocês, que elas estarão sempre corretas e atualizadas. Bom, agora que vocês criaram e validaram suas fichas e também otimizaram a sua visibilidade, a gente vai apresentar alguns resultados para vocês sobre outros negócios. Eu vou deixar agora a vez para o Fábio. Obrigado, Lu. Então, exatamente o que eu vou comentar agora é um pouquinho também dos resultados, né? Então, a gente comentou desde a criação da ficha, validação, otimização, mas o que a gente quer entender é, ok, o que eu vou ganhar com isso? E, bom, aqui eu vou compartilhar o exemplo clássico da indústria de automotiva, tá? Então, todo o nosso trabalho de ajuda em validação, otimização das fichas, responder todas as resenhas, tem um impacto direto no tráfego. Tá? Então, aqui a gente pode estar vendo que esses dados são relacionados a 2020 em comparação com 2019. Então, é importante comentar também, para a gente fazer a leitura dos dados, que 2020 foi um ano de pandemia que, obviamente, o tráfego foi menor. Tá? Só que aqui essa análise é feita com 2.263 concessionários, e aqui a gente está falando de montadoras como Volkswagen, Toyota, Nissan, e a gente está falando também de grupos concessionários, como, por exemplo, o Grupo Marcos, Suma, Buy My Car, etc. Tá? Então, pensando aqui, se a gente for pegar cada um desses resultados, a gente pode ver o impacto em buscas indiretas. Então, podemos ver aqui que a gente, da Partu, trabalhando lado a lado com esses grupos concessionários, ajudou a aumentar a visibilidade em 40% dentro das buscas indiretas, que são aquele, por exemplo, concessionário perto de mim. Tá? E na questão das buscas diretas, a gente ajudou a uma melhor visibilidade também, em 9%, e nas buscas de marca, em 36%. Ou seja, a gente ajuda a trazer visibilidade para as fichas desses estabelecimentos que a gente trabalha lado a lado durante todo esse projeto. Além disso, a gente tem também o impacto nos call to actions. Ou seja, ok, as pessoas veem as fichas, só que qual que é o impacto disso nos call to actions? Os 3 call to actions que podem ser feitos dentro da ficha do Google My Business são, primeiro, o cálculo de rota, que é o clique em como chegar, irá, tem a ligação telefônica e tem também o clique no site. O cálculo de rota, ele é o mais direto. Tá? O Google fala para a gente que 50% das pessoas que pedem essa solicitação de itinerário realmente efetuam uma visita ao estabelecimento. Então, aqui a gente pode tirar um ROI bem direto do que aconteceu depois dessa otimização. Então, vocês podem ver aqui que esse exemplo deu 27% de melhoras de aumento do número de cálculos de rota dentro das fichas do Google My Business que a gente trabalha. Tá? Além disso, outros call to actions. Ligação telefônica, 35%, e cliques no site, 49%. É importante a gente comentar que a gente está falando de 2020. Tá? 2020, todo mundo lembra, todo mundo trancado dentro de casa, sem poder sair. E ainda que a gente estivesse vivendo essa situação, a gente teve um aumento expressivo dentro dos números de call to actions. Tá? Importante comentar aqui. Agora, nos próximos slides, eu vou comentar um pouquinho das resenhas, tá? Então, das avaliações. E as avaliações, que nem a Lu comentou, se a gente ajuda a melhorar a visibilidade, se a gente responde às resenhas, você vai ter mais gente entrando nas fichas. Mais gente entrando nas fichas, a gente vai ter mais gente entrando no estabelecimento de vocês. Mais gente entrando no estabelecimento de vocês, você vai ter mais avaliações. Então, aqui é interessante a gente ver aqui um aumento de 55% no número de avaliações, com 2020 comparado com 2019. E além disso, a gente não perde qualidade. Inclusive, a gente ganha, muito pelo contrário, um 2%, mas é um ganho de qualidade, ou seja, a gente aumenta o número de volume, a gente aumenta o volume sem perder a qualidade das resenhas, porque as pessoas vão estar mais satisfeitas que toda a informação está homogênea, as pessoas vão estar satisfeitas que existe uma consistência da informação, que ninguém, por exemplo, chegou em um estabelecimento incorreto, chegou a se direcionar a um endereço que é inexistente. Então, isso ajuda também a melhorar a nota média. Então, melhoramos a avaliação, melhoramos a nota média, melhoramos a taxa de respostas, podem ver em 8%, e também o tempo médio de resposta. Então, passando de 1 mês quase para 11 dias dessa taxa média de resposta. Tá? Então, todo o trabalho é realizado
para melhorar a visibilidade, mas também para melhorar a reputação online desses projetos que a gente tem. E esse exemplo que eu coloquei aqui é o exemplo exclusivamente da indústria automotiva, tá? Que nem vocês podem ver aqui, é da indústria automotiva, só que a Partu, a gente tem projetos com mais de 400 clientes em 100 países. Então, existe projeto com a indústria automotiva, com o grupo Volkswagen, com a Toyota, Audi, que é do grupo Volkswagen, Citroën, Kia, e outros grupos, como, por exemplo, o grupo Marcos, que é um grupo de concessionários na Espanha, só que também a gente trabalha com outras verticais, obviamente, como Carrefour, Decathlon, Leroy Merlin, vocês podem ver Allianz, vocês podem ver também outras empresas Havaianas, Crédito Agrícola na França, e empresas de supermercados também, por exemplo, que a gente tem projetos bem amplos, como vocês podem ver aqui, Audi. Ou seja, nós não estamos, a gente tem um projeto bem transversal, com clientes trabalhando de diferentes verticais que nós trabalhamos, e a ideia é sempre ajudar o quê? Ser um trusted partner na questão da visibilidade e da reputação online, do local de vocês. E com isso, ajudar a trazer maior visibilidade para as fichas de vocês, está trazendo maior número de visitas e, obviamente, no final do dia, trazendo mais clientes. Isso possibilitando vocês terem visibilidade e o tracking de tudo que acontece dentro das fichas de vocês, de buscas, visualizações, call to actions. Tá? Então, resumindo um pouco, esse é o nosso objetivo aqui com vocês. Lu, agora é com você. Era isso que eu queria comentar agora. Obrigada, Fábio. Bom, gente, como então a gente falou no início, fazendo um pequeno recapitulativo, o Google, então, ele tornou-se a nova vitrine virtual dos estabelecimentos, das lojas. Então, é por isso que é tão importante que as informações estejam sempre completas e atualizadas. E segundo ponto, essa reatividade do Google My Business, que está constantemente lançando novas funcionalidades dentro dessa plataforma, e aí acaba propondo, né, para melhorar essa experiência do cliente que busca as lojas. Então, é por isso que vocês também devem de estar sempre ativos e otimizando essas fichas. Então, aqui eu agradeço a participação de vocês. Eu vou fazer só um lembrete, uma pequena apresentação aí do que a gente, da Partu, como o Fábio já tinha comentado, para aqueles que ainda não nos conhecem, né, na Partu a gente ajuda os pontos de venda a melhorar a visibilidade online, e a nossa solução é baseada em 3 eixos. A primeira é a distribuição de todas as informações nas suas lojas em um máximo de plataformas e canais digitais possíveis, exemplo, Google, Facebook ou Waze. Depois, a centralização das avaliações do Google, Facebook, TripAdvisor, para que vocês possam respondê-las mais facilmente e também analisá-las. E a terceira é a coleta de avaliações através de um envio automático de SMS para os clientes, para obtermos avaliações positivas nas suas fichas. Bom, agora a gente tem 10 minutinhos, 15 minutinhos para responder a todas as suas perguntas. Fiquem à vontade.